Paz do Senhor Jesus, né? A todos os irmãos, aqueles que em algum momento do seu dia, da sua tarde ou da sua noite vai poder assistir essa videoaula. Nós vamos estar iniciando, né, a partir de hoje, um pequeno resumo, né, do que acontecerá em nossas escolas dominicais, principalmente aquelas igrejas que adotaram a revista da CPAD, né, que é a revista oficial das Assembleias de Deus em todo o Brasil, né? A maioria das Assembleias de Deus, com algumas exceções, utilizam, né, na verdade, essa revista aqui, né? E nesse trimestre nós estamos estudando tudo sobre a vida do apóstolo São Paulo. Meu nome é pastor Elvis Silva, né? Também sou advogado, mas nesse momento aqui a gente coloca a cara, né, e a capa de pastor para nós começarmos aqui a ministrar um resumo, na verdade é um resumo bem pequeno do que será a lição que vai acontecer nesse domingo, né, dia 17. A nossa lição desse domingo tem como por tema, né, a conversão de Saulo de Tarso, né? Sempre aprendemos, né, que e isso não vai ser diferente nessa lição, que o início de tudo começa com a conversão, né? Se o indivíduo ainda não se converteu, se ele ainda não mudou de rumo, não voltou, né, voltou a um estado diferente do que ele estava, alguma coisa ainda está errada na sua vida. O apóstolo Paulo, né, antes de ser o grande apóstolo Paulo, acredito eu que nem ele gostaria de ser chamado do grande apóstolo Paulo, por causa exatamente da sua humildade e da forma como ele teve aquele encontro extraordinário com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ao caminho de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor e esse encontro o levou a se converter ao Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, a lição desse domingo, dia 17 de outubro de 2021, a conversão de Saulo de Tarso, né? O texto áureo escolhido pelo nosso professor é: indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Está lá em Atos capítulo 9, versículo 3 e 4, né? Aqui começa, na verdade, a trajetória do apóstolo São Paulo, né? Seu encontro extraordinário com nosso Senhor Jesus Cristo e a mudança de vida totalmente regenerada pelo Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, né, da nossa lição diz: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, e a fé em Jesus é uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Lembrando para vocês aqui que o mais importante na conversão a Jesus Cristo é a mudança de pensamento, né? É a mudança de mente, né? A gente vai estudar aqui, vamos falar um pouquinho sobre isso, na questão da metanoia, né? Quando você tem a mudança de mente. Se falarmos que somos cristãos, que vivemos em torno de Cristo, mas a nossa mentalidade continua a mesma, tem alguma coisa errada conosco. Porque a conversão, ela leva você a mudar de mente, a mudar de pensamento, né? A mudar de atitude. Por isso que nós entendemos que todas as vezes que uma pessoa diz, né, ou ensina ou prega que ela se converteu ao Evangelho, é porque ela mudou de mente, ela mudou de pensamento. Se a pessoa veio para o Evangelho e continua com atitudes e mentalidades do passado, alguma coisa ainda tem que acontecer na vida dessa pessoa, né? O objetivo geral da nossa lição deste domingo, ele diz assim: asseverar que a salvação é por meio da graça, acompanhada de arrependimento, a fé do pecador como resposta à salvação. Então nós vamos aprender, e a maioria de vocês já sabe muito bem, que na verdade a nossa salvação, ela não foi de graça, né? Equivoca-se aquela pessoa que acredita que a salvação veio facilmente ou de graça. Não, ela não veio de graça, ela veio
pela graça, como o próprio apóstolo São Paulo escrevendo, ele disse: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a salvação, ela é por intermédio da graça, né? Então, pela graça, nós alcançamos a salvação. Somos merecedores dessa salvação? Não, não somos merecedores dessa salvação. Mas a graça que está em Cristo Jesus foi derramada em nossos corações e hoje nós temos a oportunidade de viver por esta graça, graça maravilhosa, maravilhosa graça. Os objetivos específicos da lição são 3, né? Apresentar a conversão de Saulo como ato da graça de Deus, relacionar a conversão de Saulo com a doutrina bíblica da conversão e elencar 3 faculdades interiores que são transformadas na conversão. Então, nós vamos já entrar logo nos assuntos, uma vez que a introdução já foi dita aqui e já foi resumidamente falada para vocês. O nosso primeiro tópico dessa lição diz a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. Então, a conversão de Saulo é uma experiência, foi uma experiência, é uma experiência ainda para aqueles que ainda não alcançaram, mas a conversão de Saulo foi uma experiência sobrenatural. E toda vez que você encontrar alguém falando que milagre é coisa natural, foge desse local, porque o milagre não pode ser coisa natural. Coisa natural é beber um copo com água, é espirrar, é viver e até casar. Mas quando você ouvir que aqui temos milagres e o milagre aqui é coisa natural, cuidado, é uma advertência que eu faço para vocês aqui, porque na verdade os milagres eles são sobrenatural e os milagres envolvendo a salvação é muito mais sobrenatural ainda. E se tratando, né, de um homem, né, que segundo nós já estudamos, já passamos por essas questões aqui, o apóstolo São Paulo, aqui nesse momento Saulo, ele era um poliglota, era um homem que falava alguns idiomas, né? Ele era um centurião romano, era um homem que comandava mais de 100 soldados, era um homem que tinha autoridade. Quando ele estava indo de caminho para Damasco, no ato da sua conversão, ele tinha cartas assinadas, documentadas ali, para fazer o que ele bem quisesse e entendesse com os cristãos. Na verdade, nós teríamos aí, se o Senhor não intervisse de forma sobrenatural na conversão do apóstolo São Paulo, provavelmente ele seria uma das pessoas mais utilizadas pelo diabo para destruir, para matar, para tirar a vida de muitos cristãos do primeiro século, né? Então o apóstolo São Paulo, a sua conversão, ela foi sobrenatural. Eu pergunto a você que está aí do outro lado da telinha, a sua salvação, ela foi natural ou foi sobrenatural, né? Quando nós somos aqui da Assembleia de Deus, né, e vivemos um bom período nas Assembleias de Deus antigas também, né, e nós ouvíamos os testemunhos dos irmãos, alguns vinham e falavam, eu era alcoólatra, né, eu era viciado, eu era fanfarrão, né, e hoje o Senhor Jesus Cristo me salvou, eu estava como um ébrio jogado na rua e o Senhor Jesus Cristo me tirou daquele caminho onde eu estava andando. Isso não é coisa natural, isso é coisa sobrenatural, isso é obra e graça do Espírito Santo. Só o Espírito Santo agindo na vida de uma pessoa é capaz, na verdade, de fazer essas ações. Saulo, né, ele respirava ainda, né, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos, ou seja, ele tinha sede, tinha sangue nos olhos, como alguns falam, né, para tirar a vida dos cristãos e para acabar com aquela suposta religião que estava aparecendo ali no início do século, mas de uma forma sobrenatural, o Senhor Jesus apareceu-lhe no caminho, né? Como está em Atos 9:3, o Senhor lhe apareceu no caminho
e ali naquele caminho ele mostrou a Saulo que ele não era nada, que todo o seu conhecimento, né, todo o seu tipo de conduta, todo o seu tipo de autoridade não era nada diante daquele que é o Senhor, e é o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, né? Ao ponto de Saulo perguntar, né? E ele disse: quem és, Senhor? Versículo 5, e disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues, né? Eu sempre penso numa coisa muito importante na nossa vida. A gente sabe que a gente pode mexer com qualquer pessoa, a gente questiona, pré-questiona um ato, pré-questiona um outro, mas eu vou fazer um alerta para você: não mexa com Deus, né? Não brinque com Deus. Gálatas 6 vai falar sobre isso, né? Que o homem não deve brincar com o Senhor seu Deus, né? Não deve tocar nas coisas que são sagradas e profanar aquilo que é santo, né? Porque tudo que o homem plantar, ele também há de colher. Então cuidado para você não estar aí mexendo com aqueles que são chamados pelo Senhor e com aqueles que são do Senhor. Cuidado, porque você pode estar tocando exatamente em alguém que tem o dedo de Deus apontado para ele e cuidando dele, né? E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Então, a partir desse momento aqui, do versículo 6, já estamos aqui entrando numa situação de que Paulo realmente ele se converte ao Senhor Jesus Cristo e já parte para uma outra etapa da sua vida. O que tu queres que eu te faça, né? Mas antes do Senhor dar essa ordem de falar o que ele tinha que fazer e do Senhor mostrar que ele padeceria pelo nome do Senhor, calma, Senhor, em outras palavras, né? Calma, Saulo, calma, que você precisa ainda aprender um pouquinho, né? Tem muita gente precipitada nessa terra, né? Tem muita gente que chegou ontem e já quer andar na janela, né? Tem muita gente precipitada, achando que é a última Coca-Cola do deserto. Cuidado, Paulo primeiro teve que parar. Senhor, calma, se acalme, eu vou te mostrar como você há de padecer pelo meu nome. E foi exatamente isso que aconteceu, né? O segundo tópico, né? A iniciativa de Jesus para transformar a mente de Paulo. Então, devemos tomar muito cuidado com isso, né? Porque muitas das vezes nós dizemos e falamos e colocamos as questões dizendo que somos servos do Senhor, somos crentes em Jesus Cristo, mas será que a nossa mente realmente foi renovada pelo poder, pela graça, pelo amor de Deus, né? Uma mente pura, uma mente santificada, né? Sempre lembrando a vocês, quando a gente fala disso, tem muitas pessoas que falam: que santificação é essa, né? Só lembrar a vocês que, abrindo um parênteses aqui, né? A salvação, ela é imediata. Quando a pessoa aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ela realmente tem uma salvação. Imediatamente ela é alcançada por esta salvação, por essa graça que foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. Mas a santificação não. A santificação, ela é progressiva, né? Santificar significa que você vai cada vez mais largando, abandonando aquelas coisas que vêm te fazendo mal. Então, a santificação é um processo progressivo, onde cada dia a gente vai largando uma coisa, vai melhorando, a nossa mente vai se ajustando, e quando a gente menos espera, a gente está fazendo as coisas que o Senhor Jesus Cristo, né, ele deseja que nós façamos, né? Existe, com certeza, nessa lição, algo que você precisa aprender, né, que é o terceiro ponto do primeiro subtópico. A graça salvadora se manifestou em Saulo, né? E a graça salvadora está se manifestando em você? Você é um modelo pelo qual as pessoas querem seguir? Você tem sido um espelho, né, que quando as pessoas olham diante de você, refletem a mente, refletem o amor, refletem a graça de Cristo? Então a graça salvadora está na sua vida? Você reflete aí as coisas maravilhosas que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou?
né? Porque somente uma pessoa regenerada, somente uma pessoa justificada, somente uma pessoa santificada, né? Você vê que são etapas na vida, né? Você é regenerado, né, através da salvação, você alcança a regeneração, depois o Senhor justifica você, olha, não toca nele não, porque o meu sangue purificou ele de todo pecado. Eu lembro sempre da história que se conta, né, de Martinho Lutero, né, quando o adversário furioso pelas obras que Martinho Lutero estava fazendo na reforma, né, e o adversário, segundo algumas pessoas contam, disse para ele: você é um pecador, você tem muitos pecados na vida, você cometeu vários delitos, né? E aí Martinho Lutero fala exatamente esse texto, né? Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu cometi muitas coisas no passado, mas o sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, me purifica, nos purifica de todo pecado. Isso é muito importante, né? E aí, quando o adversário olha para você, ele não vê você, ele vê Jesus Cristo justificando. Olha, eu morri por ele, ele está justificado. Por isso que é pela graça que nós somos salvos. O Senhor é que nos justifica. O segundo ponto da lição é Saulo e a doutrina da conversão. A conversão começa com arrependimento, não tenho nem dúvida disso, né? Tanto é que quando Paulo se converte, nesse capítulo 9, ele imediatamente diz: Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Né? Por quê? Porque a conversão começa com o arrependimento. Então, uma pessoa que ainda não se arrependeu dos seus pecados, ela ainda padece ainda de confirmar a sua salvação. Não podemos admitir que alguém que se diz salvo em Jesus Cristo continue com pecados acumulados e guardados em seu coração. Inclusive a psicologia, né, e muitas pessoas que trabalham e que estudam nessa área, sabem muito bem que o pecado guardado, o pecado escondido, isso faz muito mal para a saúde física, a saúde emocional e também para a saúde espiritual. Então, um cristão verdadeiramente arrependido, ele está dando demonstração de que ele alcançou a salvação, né? Então, essa salvação foi dada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Tem até um texto sagrado, né, de Efésios, capítulo de número... Eu vou ler isso aqui para vocês, que é importante. A gente está citando, né, alguns textos das Sagradas Escrituras, para a gente poder ter uma noção do que é também a salvação, do que é também a mudança de mente, do que é também essa regeneração na vida do cristão. O apóstolo São Paulo, lá em Romanos, né, capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida, né? Claro. Então, repara bem o versículo aqui, ó, principalmente o versículo 2, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a partir do momento que eu digo, né, e coloco bem claro que sou salvo em Jesus Cristo, na verdade eu alcancei essa salvação porque eu mudei, eu transformei, eu renovei a minha mentalidade. Aquilo que Paulo disse também, né? As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E eu te pergunto, está tudo novo aí na tua vida? Está tudo novo aí na tua casa? Como vai a tua família? Como vai a tua esposa? Como vai teus filhos? Como vai a tua igreja? Está tudo bem? Se está, siga adiante. Se não está, vamos tentar melhorar, vamos tentar renovar a nossa mente para que a gente possa dizer: até aqui tem o Senhor nos ajudado. O segundo tópico diz: a conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Isso é importante porque toda vez que você lê esse versículo 3, né, o versículo 3, que é o texto
um dos textos aqui da nossa lição. E indo ele no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, né? Então, toma cuidado aí, porque a conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal, né? Se alguém não gostava de Paulo, é claro que nós estamos falando aqui de uma igreja que iniciou lá no primeiro século, né, após a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, morte e ressurreição, claro, né? Morte, ressurreição e a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quando o Senhor, lá em Lucas 24, ele disse: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aos discípulos, né, estavam já cheios de poder, cheio da graça, cheio da autoridade vinda do Senhor, e com uma vida pessoal transformada, né? Ou seja, o caráter deles foram transformados, né? Pessoas que viviam uma vida dissoluta, pessoas que faziam coisas que eram contra a sociedade, pecaminosidades, né? Diversas, mas tiveram suas vidas pessoais transformadas. Provavelmente o reconhecimento dessa transformação veio pelos seus parentes, veio pelos seus amigos, veio pelos seus vizinhos, ao ponto de alguém falar, né? Ali vai um grande homem de Deus, ali vai uma grande mulher de Deus, né? E nesse ponto eu faço sempre aquelas perguntas, né? Quando você passa, as pessoas podem falar para você: ali vai um homem, ali vai uma mulher de Deus? Ou há uma interrogação, né? Ou há uma interrogação. Então a conversão, ela também traz transformação pessoal. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. Olha aí, olha, vai vendo aí, como diz um amigo meu, vai vendo aí como é que está a situação, né? Efésios capítulo de número 4, versículo de número 22, né, e 23, ele tem um texto aqui muito interessante que eu gostaria que nós pudéssemos apreciá-lo, né? Efésios 4, eu estou com uma Bíblia aqui grande, rapaz, mas dá para a gente ler. Efésios capítulo 4, versículo 22 e 23. Diz assim: aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então a conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. Mas esse versículo 20 de Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos. Então, quando o Espírito Santo opera a salvação no coração de uma pessoa, fica tranquilo, queridos e queridas, ficam tranquilo, porque o Senhor Deus, ele vai operar em você, e você vai pedir algo a Deus, e Deus vai te dar além daquilo que você está esperando. Por isso que muitas das vezes a gente ouve alguns testemunhos de alguns irmãos, né, que falam: poxa, eu nem pedi essa bênção e recebi. Sabe por quê? Porque o Senhor sabe a tua necessidade, né? O Senhor conhece as tuas carências e a tua necessidade. O versículo 21 diz, né? E essa glória na igreja por Cristo Jesus em todas as gerações, para todo o sempre. Então, veja bem, e essa glória, né, na igreja por Cristo Jesus. Então tem muita gente que, cada um com seu cada um, mas tem muita gente que é Cristo em casa, né? É Jesus em casa, é através da rádio, através da internet, através da televisão, mas o que Deus quer mesmo é que nós congreguemos, né? Que nós estejamos juntos, e a gente sente falta nesse período de pandemia que nós estamos passando ainda. Foi um período danoso, um período difícil para todos nós, porque quando você se afasta do corpo de Cristo, você parece que alguma coisa tiraram de você, é como se arrancasse um braço, se arrancasse uma perna. Então nós precisamos ficar sempre juntos, né? Sempre juntos, e como diz o pessoal, junto, mas não misturado, mas junto e unidos para fazer e para vivenciar essa obra de Deus, né? Paulo também dá uma orientação aqui, muito interessante, que aí a gente pode
já fazer aqui o caminhamento para o terceiro tópico, uma vez que a gente está fazendo apenas um resumo, nada de uma coisa muito rebuscada, né? A doutrina da salvação é uma doutrina muito extraordinária, mas a gente precisa ver a prática dessa doutrina, né? Eu sou salvo, mas se você mente. Eu sou salvo, mas se você adultera. Eu sou salvo, mas se você fornica. Eu sou salvo, mas se você engana seu irmão. Cuidado, isso não faz parte daquele que alcançou um dia a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. O terceiro tópico, né, e o último tópico dessa lição, ele diz: as 3 faculdades interiores transformadas na conversão de Paulo. Então, quais foram essas três faculdades, né? Primeiro, a faculdade intelectual, né? Neste campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece sua condição de pecador. Então, na faculdade intelectual, o homem reconhece a sua condição de pecador e passa, a partir desse momento, já que ele reconhece a sua condição de pecador, ele passa a depender de alguém superior a ele. E esse alguém é nada mais, nada menos do que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado, conforme Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei. Então, tem muita gente que acha, porque faz alguma obra, né? Nós não fazemos obras para nos salvar. Nós fazemos obras e devemos fazer obras porque somos salvos em Jesus Cristo. Então, as obras são importantes, as obras devem acompanhar o cristão, não para somar com a sua salvação, mas porque ele é um salvo, e já que ele é um salvo, ele vai, as obras vão acompanhá-lo, né? Vão segui-lo. Então, as obras não salvam ninguém, mas elas ajudam a mostrar à sociedade, ao mundo, à família, à igreja, que você é salvo e por isso você faz obras.